Se tu tá cansado, cara, de atender 10, 15, 20 clientes por mês e ainda assim chegar no final do mês e tu não ter dinheiro para conseguir aproveitar a tua vida, nesse vídeo eu vou te mostrar o conhecimento com exemplos reais, tá? Passo a passo, exemplos práticos de como eu fiz para dobrar o meu faturamento mesmo diminuindo o número dos meus clientes. Eu ainda não vi ninguém falando isso aqui no YouTube desse jeito, então fica comigo que vai valer a pena. Eu resolvi dividir esse vídeo em 3 partes, tá? E tudo o que eu vou te mostrar aqui foi baseado na minha experiência e com as coisas que eu mesmo fiz e apliquei no meu negócio para atender menos clientes e mesmo assim aumentar os meus lucros. E além disso, eu tentei organizar de uma forma que tu possa aplicar no teu negócio, independentemente de se tu é designer, terapeuta, gestor de tráfego, advogado, contador, enfim. Realmente eu busquei mesclar algumas coisas e trazer uma didática um pouco mais simples, tá? E aí eu trago alguns casos específicos para outros nichos também, beleza? Então, bora lá, cara. Antes da gente começar, eu quero te contar uma coisa que eu demorei um tempinho para perceber e para realmente internalizar. Então eu quero que tu guarde isso muito bem. Eu só parei de atender dezenas de clientes quando eu entendi que o teu faturamento, ele não é diretamente proporcional à quantidade de serviço que tu entrega. Ele é proporcional à quantidade de resultado que tu gera para o teu cliente através dele. Porque para pensar. Se esforço fosse sinônimo de sucesso, provavelmente a gente já seria milionário, mas a gente sabe que não é. E por isso tu tá aqui nesse vídeo. Então não esquece de se inscrever aqui, deixar o teu like, que isso me ajuda muito a saber o que vocês querem que eu traga. Inclusive, como o canal tá começando, cara, coloca aqui embaixo nos comentários um tema que vai te ajudar, que vai melhorar o teu negócio e te ajudar a prosperar mais, né? Viver com mais liberdade e propósito também dentro do teu negócio. Então, sem mais, cara, bora pro vídeo. Você sabe por que um clínico geral ele recebe menos do que um médico especializado? É porque enquanto o clínico ele foca em saber de tudo um pouco, o outro ele foca em destrinchar cada vírgula de um determinado assunto e faz com que o mercado enxergue ele como mais qualificado para resolver determinadas demandas específicas. Isso naturalmente aumenta o valor dele. Antes, se eu paro para olhar em retrocesso, eu criava de tudo. Então eu criava arte para social media, eu criava thumbnail, eu criava key visual, eu criava identidade visual, eu criava páginas de fato, eu criava e-books, enfim, um monte de coisas. Tudo que tu pode imaginar do design, eu fazia. E com isso, naturalmente, eu tinha um volume gigantesco de clientes, só que o valor que eles me pagavam não eram proporcionais, não era proporcional a isso. Então eu atendia muito mais cliente e os meus valores eram muito menores do que hoje. E em um determinado momento da minha carreira eu busquei rastrear, cara, qual é o serviço que mais me traz retorno. E aí eu descobri que as páginas elas me davam 80% do meu faturamento e além disso era o que eu mais gostava de fazer, elas eram mais rápidas, eu conseguia aplicar um pouco da minha estratégia para isso naquela época, então eu nunca fui um cara operacional, eu sempre fui um cara mais analítico, mais estratégico, e ali eu conseguia fazer isso em um nível maior do que, sei lá, criar um e-book ou algum post para a rede social. E a partir do momento em que eu descobri isso, eu tirei absolutamente tudo da frente. E aí, fazendo essa mudança, eu percebi duas coisas dentro do meu negócio. A primeira foi ter menos clientes perdidos, né, chegando até mim, buscando outras coisas. E a segunda, cara, foi que quando esses clientes eles chegavam buscando páginas, eles geralmente tinham algum outro tipo de demanda também. Eu vou te dar um exemplo recente. Eu fechei com um cara uma página de vendas e conversando com ele, eu vi que ele tinha necessidade de criar um brand book, eu vi que ele tinha necessidade de melhorar a copy da página, eu vi que ele tinha necessidade de fazer a área de membros dele também. Conversando,
surgiram oportunidades que aumentaram o ticket médio dele. Enfim, a gente vai conversar mais sobre funil e ticket médio ali mais pra frente. Mas você entende que o cliente ele vem pela página, mas de acordo com a conversa, eu consigo identificar outras oportunidades que, por exemplo, antes eu oferecia, só que eu não era visto como especialista. Sacou? Tem uma diferença nisso. E aí, quando tu se torna especialista em alguma coisa, tu acaba criando um nome muito forte em volta disso. Então, tem grupos hoje que se fala em página de venda, se fala em página, site, esse tipo de coisa, o meu nome é o primeiro que vai vir na cabeça das pessoas e é isso que eu quero. Ou quando tu pensa em colares, eu quero que tu associe colares com resultado, com página de vendas, com conversão, com posicionamento. Eu quero que tu associe isso, entendeu? Então, eu só consigo fazer isso porque eu me tornei especialista nessa área. Além disso, tu começa a atrair clientes mais qualificados, esses clientes qualificados, eles começam a te trazer clientes mais qualificados com a indicação, tu começa a poder aumentar os teus preços, tu começa a poder filtrar um pouco mais os clientes que chegam até ti. Então, existe uma infinidade de vantagens em tu se especializar em alguma coisa. Aliás, não é necessariamente se especializar em uma única coisa, mas se posicionar como especialista. Qual é a diferença? A diferença é que quando tu se especializa em uma coisa só, tu só faz aquela coisa. Mas quando tu se posiciona como especialista, não necessariamente tu só sabe fazer aquela coisa, é o meu caso. Então eu sei fazer várias outras coisas como um T, e aí eu me posiciono como especialista em algo, né? E aí a gente cria um profissional T-shape, especialista em uma única coisa, mas que domina outras áreas. E aí, só para trazer números para vocês, para tornar isso mais didático, quando eu fazia de tudo um pouco, eu cobrava, sei lá, 700, 800 reais por uma página. Hoje, com o meu posicionamento, com o meu portfólio e com o conhecimento que eu tenho, eu já cheguei a cobrar mais de 3 mil reais só para fazer o layout de uma página, de um projeto, inclusive do Ícaro de Carvalho, e não precisei implementar. Eu consigo cobrar regularmente de 1.500 a 3 mil reais nas páginas dos projetos que a gente faz, fora, de novo, o que eu comentei de ticket médio, fora os outros projetos que eu consigo agregar. Então, recentemente, a gente tinha fechado um projeto de 12 mil e pouco, 9 mil, ou um outro agora de 9 mil. Então, tem inúmeras vantagens de tu se especializar, porque tu começa a se tornar referência no mercado, tu começa a poder, de novo, aumentar os teus preços, tu começa a poder filtrar os clientes que chegam até ti. E esse é o primeiro passo para te conseguir lucrar mais e diminuir a tua carga, diminuir o volume de clientes que tu atende por mês. E aí, puxando o passo 1 e complementando o que eu estava dizendo, antes eu quero que tu entenda que é infinitamente mais barato e mais fácil vender para alguém que já comprou de ti do que vender para alguém novo. Então, a gente precisa, como eu comentei ali anteriormente, de serviços, de opções para gente que complementem essa nossa especialidade. Eu já trouxe o exemplo aqui da Another Level, mas o nosso core é a página. Só que a gente consegue oferecer, de novo, copy, a gente consegue oferecer identidade visual, enfim, imagina, sei lá, um contador, ele oferece ali a parte de imposto de renda, só que junto com isso, ele pode ter um serviço complementar de recorrência, ele pode ter alguma análise financeira, ele pode ter emissão de nota fiscal mensal para ti, ele pode ter algumas opções mais estratégicas também. Então ele tem várias opções que podem complementar o serviço principal dele. Não que o serviço principal seja a emissão de imposto de renda, provavelmente seria secundário, mas o que eu estou querendo dizer é que é interessante para a gente ter outras opções em torno que complementem a nossa opção principal, o nosso core. Então, basicamente, e isso eu aprendi em um evento presencial que eu fui, o ideal é a gente atrair o cliente por X, ou seja, pelo nosso core, pela nossa especialidade, e manter ele ou aumentar o ticket médio dele dentro da nossa empresa com outros serviços Y. Tu pode ter serviços de recorrência, tu pode ter serviços pontuais, mas se a gente olha para um funil, a gente precisa ter opções de upsell, downsell, order bump. Inclusive, e aí olhando um pouco para a margem,
Ter um funil muito bem estruturado pode fazer com que tu, por exemplo, diminua um pouco da margem do teu serviço principal, mas aumente a margem dos teus serviços secundários. Eu sei que parece contraintuitivo, mas vamos pegar o exemplo do McDonald's. Eu não sei se tu sabe, mas o produto que mais dá lucro para eles não é o hambúrguer, é a batata. E a batata, ela é vendida como um combo ou como um serviço secundário, como um produto secundário ali do hambúrguer, entendeu? O que eles fazem? Eles diminuem a margem do hambúrguer deles e eles aumentam significantemente a margem das batatas. E aí tu acha que, enfim, o hambúrguer tá barato, mas tu tá pagando um pouco mais caro pela batata, entende? Então eles lucram mais aqui. É a mesma coisa que tu pode fazer com os teus próprios serviços complementares. A gente não pratica isso aqui por questões de posicionamento mesmo e porque, enfim, os outros serviços eles acabam sendo mais de recorrência e tudo mais, mas é uma opção. Então tem propostas que existem, que chegam até a gente, que tem um volume grande de entregas e aí a gente acaba conseguindo trabalhar um pouco mais nas margens, né? E a gente vai balanceando. E aí com isso, tu consegue, além de aumentar o teu ticket médio, se tu tiver produtos recorrentes, tu consegue aumentar o LTV do teu cliente dentro do teu negócio. E aí, só para a gente fechar esse tópico, eu trouxe mais um exemplo. Imagina que tu tem uma contabilidade, tu tem um escritório de advocacia ou tu é Nutri, por exemplo. No geral, esse tipo de negócio trabalha com volume de recorrência, né? Então a gente tem um alto volume de clientes que nos pagam um pouco recorrentemente. O teu cliente, geralmente, sei lá, eu vou chutar um número aqui, tá? Ele te paga R$300 por mês todos os meses, tá? Pela tua consultoria ali mensal, pela tua prestação de serviço mensal. Esse é o teu core. Se ele te paga R$300, para chegar em R$3.000 por mês, tu vai precisar atender 10 clientes por mês, certo? Agora pensa, tu já tem na tua mão 10 clientes que confiam no teu trabalho e eles te pagam mensalmente por isso. Anualmente, se a gente pega esse número, né, de R$300, eles te pagam R$3.600 por ano cada um. O que tu tem que começar a pensar é como tu pode fazer em termos anuais aumentar esse ticket para, por exemplo, R$5.000. Então a gente está saindo de R$3.600 por ano para R$5.000 por ano. O que tu tem que pensar é como tu pode fazer para aumentar esse valor que eles te pagam em termos anuais para 5.000, por exemplo. Então a gente vai sair de 3.600 e a gente vai começar a trabalhar com o valor de 5.000. Como é que tu consegue fazer isso? Existe alguma coisa que tu pode entregar a mais? Algo que seja mais estratégico, algo que tenha mais valor agregado? Pode ser algo pontual ou recorrente, pode ser algo que vai ajudar o teu cliente a tomar decisões melhores, pode ser algo que vai ajudar ele a complementar o serviço que tu já presta, por exemplo. Então, se tu é um terapeuta, pode ser um e-book, pode ser uma playlist de áudios, esse tipo de coisa. E a segunda coisa é, existe alguma forma de tu agregar mais valor para esse cliente a ponto de justificar, por exemplo, um aumento no teu ticket? Ou talvez alguma forma de ajustar a tua oferta, a tua promessa, algo que quando o teu cliente ele chegar, o novo cliente chegar, isso já justifique esse aumento, já justifique o teu preço? Porque sim, aumentar o teu preço, ela é uma forma de tu aumentar os teus lucros também. Porque assim, se tu parar pra pensar, existem psicólogos que cobram, sei lá, R$300 por 4 sessões no mês. E existem psicólogos que vendem 2 encontros por 3 meses a R$3.000 no total. Então, você percebe que o tom da oferta muda. É óbvio, a transformação também muda, enfim, tu tem que trabalhar essa questão de oferta, tem que trabalhar essa questão de promessa, mas é tudo uma questão de posicionamento. Provavelmente a entrega ela vai ser a mesma. A diferença é que uma demonstra uma finalidade, demonstra algo mais decisivo, algo mais forte talvez. E isso serve para advogados, designers, serve para contadores, enfim, serve para todo mundo que é autônomo ou presta serviço. A gente precisa
olhar sim para as nossas ofertas, a gente precisa sim olhar para as nossas promessas e a gente precisa sim ajustar isso de forma que o cliente que está do outro lado, ele enxergue a gente não só como mais um profissional dessa área, mas como o cara que tem definitivamente a solução para o problema dele. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu hoje. Hoje eu fechei um projeto de página e o cliente, ontem ele entrou em contato comigo à noite e ele estava me falando, cara, a minha dor é que eu tenho uma página que cai muito lead lá, mas ela não converte. E aí, analisando tudo, a página dele, analisando o tráfego, enfim, fazendo a análise que eu sempre faço para os meus clientes, eu percebi que a gente tinha muito problema na parte de desenvolvimento da página. Ela estava carregando lento, ela não estava performática, o tráfego estava caindo antes de chegar na página. Então eu fiz essa análise, cheguei na reunião hoje de fechamento, a gente fechou. Por quê? Porque eu mostrei para ele que eu não era só um cara que ia criar uma paginazinha bonita para ele. Não, era muito mais do que isso. Eu mostrei para ele a parte estratégica. Eu falei, cara, ó, se a gente melhorar isso aqui, se a gente melhorar isso aqui, mudar isso, trazer essa sessão para cá, a gente vai conseguir, primeiro, tirar esse problema que a gente está tendo de comunicação, que é o connect rate do tráfego, e a gente vai conseguir fazer com que o lead ele te perceba com maior valor. Então, você entende que tu deixa de ser um cara qualquer e tu começa a ser um parceiro de negócios, o cara que vai resolver o problema dele? É essa a mentalidade que tu tem que ter. Cara, é isso que faz com que um iPhone custe, sei lá, 10 mil reais, 12 mil reais e um Xiaomi custa 3 mil, 5 mil. Hoje, se tu entrar na minha página de vendas, que está aqui no link da descrição, naturalmente tu já vai ter a impressão de que tu não vai desembolsar menos de 2 mil reais para eu fazer o teu projeto. Isso porque só de entrar ali tu já vai ver que eu trabalhei com grandes nomes do mercado digital e que eu já gerei resultado para eles. Isso é sobre posicionamento. É como eu me posiciono no mercado. Olhando para esses rostinhos que tu vai ver na página se tu entrar, tu já tem uma percepção de aumento de valor. O exemplo que eu dei anteriormente, o cara falou, cara, eu entrei na tua página aqui, a minha maior preocupação é se eu vou ter cacife, ele falou, para fechar esse projeto contigo. Por quê? Eu aumentei a percepção de valor dele colocando esses clientes na minha página. E existem N formas de fazer isso, não só com projetos ou com clientes que tu atendeu, mas número de clientes, de pacientes ou provas sociais, enfim, tem várias formas de fazer isso. E aí, por estar em contato com esses mesmos clientes que vocês viram lá na página, eu acabei desenvolvendo um olhar um pouco mais estratégico que vai além do design. Eu comecei a olhar para funil, para posicionamento, para narrativa e para conversão. E nesse momento em que eu trago isso para o cliente de ontem, por exemplo, todos os meus outros clientes, eu deixo de ser um fazedor de páginas e eu começo a ser um parceiro de negócios. E isso é algo que a Apple faz com a gente também. Tu deixa de ter só um celular e tu começa a ter um iPhone de fato. E ter um iPhone significa fazer parte de uma comunidade maior, sacou? Por exemplo, com a gente aqui, tu não tem só mais um profissional que cria páginas. Tu tem o profissional que criou a página do Ícaro de Carvalho para o Novo Mercado Talks e para o Paulo Cuenca no Superpoder. Você consegue entender a diferença? Não é só um celular, é Apple. Não é só um profissional, é aquele profissional. Não é só um contador. Esse cara, ele me ajuda a tomar decisões melhores no meu negócio. Não é só um terapeuta. Esse cara fez com que eu me livrasse da ansiedade. Você entende? Tem pesos diferentes, tem percepções de valor diferentes. E isso vale para qualquer área. A gente precisa tirar essa crença de que quanto mais a gente explicar o que a gente faz, melhor, e tirar o foco do que tu entrega e colocar o foco no resultado que tu gera. Então a pessoa ela precisa saber qual é a transformação, ela precisa saber que contigo ela vai chegar em determinado resultado, seja qualquer um que ela espera. E se tu não consegue oferecer esse resultado, tá tudo bem falar também, tá tudo bem não se posicionar dessa forma.
sacou? Então, com isso, tendo claro o nosso posicionamento, tendo claro o resultado que a gente consegue gerar e se posicionando com essa clareza na nossa mente, a gente naturalmente leva o tom da nossa conversa de forma até mesmo inconsciente às vezes para um lugar em que a pessoa ela vai começar a te enxergar de uma outra forma, ela vai começar a ver valor no que tu está falando, ela vai começar a mudar a percepção de valor dela sobre aquele serviço ou aquele produto que ela está contratando de ti. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma outra área. Então, imagina um contador que ele tem lá como promessa fazer o teu imposto de renda. E tem um outro contador que ele tem como promessa fazer com que a tua empresa mantenha mais dinheiro no teu bolso, pagando menos impostos, por exemplo. Qual deles tem mais percepção de valor? O cara que simplesmente faz o imposto de renda e envia para a Receita Federal, ou o cara que diz que vai colocar, que vai manter, aliás, mais dinheiro no teu bolso, fazendo tu pagar menos imposto para o governo? Esses segundos, eles se destacam porque eles escolheram não focar em qualquer pessoa que tem um CNPJ, mas sim aquele profissional sério que quer lucrar mais, que quer pagar menos imposto. Então, já tem um nível de consciência maior. Eles passam a entregar uma estratégia mais completa, algo mais robusto, ao invés de só despachar aquela burocracia chata que ninguém gosta. E eles passam a se posicionar frente a frente contigo como um parceiro de negócio e não só como um cara que tipo obedece o que tu quer fazer, por exemplo, sacou? Então, a gente tem que pesar esse tipo de posicionamento, porque o posicionamento vai influenciar diretamente na percepção de valor do teu cliente. A gente brinca aqui no mercado do design que quando os clientes eles não querem pagar muito, eles chamam o sobrinho, né? Então, uma frase que eu deixo para ti é que a diferença entre tu e o sobrinho do cliente é justamente a forma a qual tu se posiciona. Então foram esses 3 pilares que mudaram completamente o rumo do meu negócio, da Another Level. Eu passei a me tornar especialista e focar em uma única coisa. Eu comecei a criar projetos e produtos que complementassem o meu core para que eu aumentasse o meu ticket médio da empresa e o LTV do meu cliente junto comigo. E além disso, eu trabalhei o meu posicionamento para aumentar a percepção de valor que o cliente tem sobre a minha marca, sobre o meu negócio. E o resultado disso foi que eu parei de correr atrás de cliente, eu comecei a filtrar melhor quem entra aqui e quem trabalha comigo, porque não é qualquer projeto que a gente pega. E, principalmente, comecei a cobrar mais pelos projetos. Então, quando tu começa a praticar isso que eu comentei aqui nesse vídeo, tu passa a ser visto como autoridade no que tu faz e isso vai aumentar a percepção de valor em níveis bizarros para o teu cliente final. Tu vai começar a aumentar a margem dos teus projetos pontuais, dos teus projetos complementares e dos teus projetos recorrentes. E também tu passa a ter mais opções que transitam entre os teus projetos pontuais e os teus projetos recorrentes. Porque, sim, é muito bom ter um cliente que te paga ali R$2.000 num projeto pontual. Mas também é muito bom ter um cliente que fica contigo durante 12 meses te pagando R$500. Um, ele vai servir para injetar caixa e o outro ele vai servir para te dar previsibilidade. E juntando os dois, aí sim tu vai começar a montar, vai começar a construir um negócio de verdade. Se esse vídeo fez sentido para ti, cara, se inscreve aqui. Eu quero realmente cada vez mais fazer com que esse canal ele vire um canal de empreendedorismo. Eu quero trazer essa visão para principalmente os prestadores de serviço. Eu quero, além de trazer essa visão de business, de negócios e estratégias, eu quero trazer um pouco de branding, posicionamento, vendas. Eu quero trazer também um pouco de liberdade, propósito que a gente precisa ter e, enfim, vai ser desse jeito aqui, nesse papo, alguns cortes, vai ficar cada vez melhor, cada vez mais próximo, mas realmente eu espero que esse conteúdo ele tenha te beneficiado a tua trajetória de alguma forma. Então, deixa o teu like aqui, isso me ajuda pra caramba, e agora eu já vou ficando por aqui. Até mais e valeu!